seu amigo, pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Muita atenção para o verso 6 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Muita atenção, hein? Grife. Vou repetir uma vez mais. Atenção, povo de Deus. Você que me ouve nesse momento, que de repente faz parte de um ministério, que o pastor falou, que Jesus é Deus. Uma pessoa, um pastor, que ensina para a igreja que Jesus é Deus, ele está se revelando ser um alguém de profundo desconhecimento do evangelho da graça de Deus. Ele está sendo um profundo ignorante. Porque aqui diz, e vou ler uma vez mais, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele teve forma de um Deus. Ele é um Deus filho, como diz o Salmo 82, verso 6. Sois deuses. Mas ele sempre, o Senhor Jesus, procurou agir como um nascido de Deus, como parte de Deus. Ele nunca tentou usurpar o lugar de Deus, o Todo-Poderoso, dizendo, eu sou Deus. Usurpar é justamente você se apossar, se apoderar da posição do outro, da vida do outro, e dizer, eu sou ele, eu sou ela, sem ter direito daquilo. Jesus sempre admitiu que Deus é superior a ele, o Pai de todos nós. Amém. E ele, o Filho de Deus. E veja o que o apóstolo Paulo diz mais adiante, no verso 11, falando ainda a esse respeito. Verso 11. E toda língua confesse, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que diferença. Você confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Jesus é Deus? Não. O Deus Pai é Deus Pai e Jesus é Jesus, o Filho de Deus. Eu falo isso porque tem uma minoria, algumas pessoas lá fora, que diz que Jesus é Deus. Quando eu leio aqui a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o que é que ele me diz? Que existe um Deus Pai e um Filho chamado o quê? Jesus. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui no meu lugar, ministrando a esta reunião, o que é que ele iria falar para vocês? O mesmo que ele falou para essa igreja aqui. A mesma coisa. Então, os pregadores que estão me ouvindo agora, têm que se envolver com isso aqui, ó, com o que o apóstolo da graça está falando. E nós que estamos aqui recebendo essa ministração, nós temos que nos envolver com isso aqui. E não com a opinião de um homem lá fora, que está interpretando a Bíblia ao seu bel prazer. Falando que Jesus é Deus, sendo que Jesus jamais usurpou ser igual a Deus. E já que a leitura aqui tocou no assunto, vejamos o que diz a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, verso 5, para aclarar ainda mais essa verdade, que Deus é Deus e Jesus é Jesus. E assim diz o Evangelho, em Hebreus capítulo 1, versos 5 e verso 6, vamos ler. Pois, a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será o quê? Filho. Então a igreja de Cristo, e o pastor que prega a graça de Deus, tem que estar envolvido com esse ensinamento aqui, que diz que Deus é o Pai, e que existe um Filho chamado Jesus. É o que Deus quer dizer, me ensinar,
que eu tenho que reter para a minha vida. Porque em nenhuma parte da Bíblia, Jesus diz, eu sou Deus. Vejamos o verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Abra também a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. 5:19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: a saber que Deus estava em Deus? Não. Grife. A saber que Deus estava em Cristo, ou seja, através dele, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Jesus é Deus? Não. Uma vez mais, o Evangelho diz isso. E tem mais. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Jesus. Não foi Deus, e sim o Filho de Deus. Meu Deus, como está claro isso? Ô pastor, e quando o apóstolo Paulo diz, lá na carta dele aos Efésios 4:5, que só existe um só Deus, uma só fé e um só batismo? Me explique. Nessa ocasião, ele estava ensinando para a igreja, em Efésios 4:5, que não existe uma outra força opositora a Deus. Deus e o diabo. Um Deus fazendo bem e um diabo fazendo mal. Só existe Deus. Paulo ensinando para os Efésios. Aí logo em seguida, no verso 6, anote, em casa você lê, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual está em todos, age por meio de todos e está em todos. Tinha alguns abençoados nessa igreja pensando que existia uma força além de Deus, uma força do mal, o diabo, agindo na vida das pessoas, como pensam muitos crentes nos dias de hoje. Quando uma coisa ruim acontece, eles falam que é obra de quem? Do diabo. Se algo bom surgiu na sua vida, aí é Deus, irmão. Louvado seja. Mas se o irmão passa por um problema, meu irmão, foi o diabo. O profeta Isaías diz, no capítulo 45, versos 6 e 7, que não existe uma outra força opositora a Deus. Em casa você lê. Isaías 45, versos 6 e 7. Até hoje, algumas igrejas lá fora insistem em transformar Jesus em Deus. Eu acredito que vocês já perceberam isso. Pessoas que chegam para você e falam, Jesus é Deus. Sempre insistindo em transformar Jesus em Deus. Existem muitos ensinamentos, além desse, sendo pregados de forma errada por aí. Como, por exemplo, a reza da Ave Maria. Em um determinado momento, a reza diz assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Desde quando Deus tem mãe? Ih, pastor, é mesmo. Da mesma forma, existe um erro a nível doutrinário sendo pregado nas igrejas, dizendo que Jesus é Deus, e outros dando mãe para Deus. E é como eu já falei e repito, eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, mas o que Jesus quer dizer, nos ensinar. E com relação a essa questão, Deus é Deus e Jesus é Jesus, e isso é inquestionável.
E isso é inquestionável. Abrem Lucas, capítulo 23, verso 33. Lucas, capítulo 23, verso 33. E assim diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram o quê? Sortes. Logicamente, que se Jesus fosse Deus, esse diálogo, essa conversa, seria impossível. Não teria cabimento ele sendo Deus, falando para ele mesmo. Mas ali se tratava do Filho de Deus. Aqui também em Lucas, uma outra passagem importante, é justamente o capítulo 23, verso 44. Aqui mesmo. Só que o verso agora é o 44, do mesmo capítulo, que é o capítulo 23 de Lucas. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Coisa que ele, Jesus, jamais faria se ele fosse Deus. Se ele fosse Deus, teria lógica ele está entregando o seu espírito a ele mesmo? Eu, Deus, coloco o meu espírito nas minhas próprias mãos. Não tem sentido uma coisa dessa. Até os demônios, antes da sua destruição na cruz, reconheceram Jesus como Filho de Deus. E isso você pode ler em casa. Marcos, capítulo 3, verso 11. Se os demônios, antes de serem destruídos, reconheceram Jesus como Filho de Deus, e se lá fora tem pastor que não reconhece isso, então os demônios eram mais convertidos do que você, pastor, que está me ouvindo agora e que diz pregar a graça e que não concorda que existe um Filho chamado Jesus. Tem pastor aí fora que não aceita e que diz que está pregando a graça. Não, mas aceita que Jesus nos salvou. Mas quando fala, olha, mas existe Jesus, o Filho de Deus, aí não. Não. Mas quer aceitar a salvação dada por ele, não é verdade? A salvação dada por meio do sacrifício de Jesus, ele quer aceitar e quer pregar. Mas quando se diz que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é o Pai, ele já não quer aceitar. Então os demônios eram mais convertidos do que você, pastor, que fica pregando que a graça é bênção e a lei é maldição, e não prega o resto que Paulo falou. Porque Paulo nunca ensinou que Jesus é Deus. Aliás, não existe em nenhuma parte da Bíblia Jesus dizendo letra por letra, palavra por palavra, que ele é Deus. Em nenhuma parte da Bíblia está descrito isso. Jesus falando, olha, é o seguinte, eu sou Deus. Só quem fala são eles, porque eles estão interpretando a Bíblia dessa maneira. Eu estou aqui para pregar aquilo que a palavra dele quer nos ensinar. Está nos dizendo aqui. E o que eu estou lendo aqui está me dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Leia também em casa, no livro do Apocalipse, o capítulo 2, verso 18. 2:18. Como também a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 22. Nessa primeira epístola de João, capítulo 2, verso 22, lá diz que aquele que nega a existência de Jesus como Filho de Deus, está ali um falso ensinamento. Enquanto Deus me der vida,
eu vou sempre confessar que Jesus é o Filho de Deus. Sempre, sempre e sempre. As minhas honras devidas ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu nunca vou deixar de dar para agradar a homem nenhum, a pastor nenhum, a bispo nenhum, e nem tampouco a esses apóstolos que deveriam entender que o tempo de apóstolo já passou. O último foi Paulo. Foi Paulo. Tem muitos cristãos que precisam analisar isso. Abençoado, em graça é tempo de pastores e bispos, porque apóstolo é aquele que tem a missão de trazer a revelação para ser colocada na Bíblia. E a revelação já está aqui na Bíblia, as 14 epístolas de Paulo. Então uma pessoa que se intitula apóstolo, ela precisa trazer uma revelação nova, diferente dessa que está aqui. Mas se ele repete a que está aqui, ele não é apóstolo. Então trate, pastor, de reconhecer o seu erro e se posicione como pastor ou bispo, porque apóstolo você não pode ser, porque o último foi Paulo. Amando de Deus. Bom, como eu havia dito, Jesus nunca afirmou ser Deus na Bíblia. Não há nenhum registro, letra por letra, palavra por palavra, Jesus dizendo, eu sou Deus. E lá em João, pastor, livro histórico 10:30, Jesus lá disse, eu e o Pai somos um. E é verdade, ele falou isso. Mas ele mesmo, nessa narrativa, não disse, eu sou Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Essa força de expressão de Jesus precisa ser compreendida. A questão lá, em João 10:30, é a seguinte. Ele estava querendo dizer, ensinar para as pessoas, que a vontade do Pai estava nele e ele na vontade de Deus. Jesus negou esta condição de ser ele, Deus, inúmeras vezes. Em Lucas, capítulo 22, anote, verso 42, é um exemplo disso. Lá diz, da seguinte maneira, Jesus falou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele reconhece nesse momento Deus como Pai. Ele não diz, abençoado, eu sou Deus. Agora vejamos o que diz o livro histórico de João, capítulo 3, verso 16. 3:16. E assim diz, João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Mais uma evidência que nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Vejamos mais. João 17, verso 2. Aqui mesmo. Capítulo 17, verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque através de Jesus, Deus nos deu a vida o quê? Eterna. Verso 4. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Então fica fácil de entender, quando João diz no capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem era esse verbo? Jesus. Mas depois diz, pastor, que o verbo era Deus.
Essa é mais uma expressão, abençoado, que também precisa ser compreendida. Deus é carne ou Deus é espírito? Espírito. O que é que Deus cria? O que é que Deus gera? Espíritos. É aquela questão que eu já falei, que está descrita no Salmo 82, verso 6. Deus é Deus de deuses. Deus gera espíritos, deuses. Jesus é um Deus Filho, que nasceu de Deus, que é parte de Deus. E a Escritura não pode mentir. Prosseguindo, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O verbo nasceu de quem, igreja? De Deus. Então Jesus não é Deus. O verbo nasceu de Deus. O próprio João diz, no capítulo 17, a partir do verso 2 ao 8, que o verbo não é Deus, o verbo é Jesus. Essa é a conclusão certa, correta. Uma pergunta para você que está me ouvindo pensar. Se Jesus é Deus, então para quem ele orava? Pense, você pastor que me ouve nesse momento. Se Jesus é Deus, então para quem ele orava, pastor? E tem mais. Se Jesus é Deus, então por que ele disse que o Pai era maior do que ele? Em João mesmo, 14, 28. Quem compreendeu a glória de hoje? Pastor, depois de tudo isso que o senhor esclareceu, com Bíblia, é como diz lá fora, passa a régua e fecha a conta. Eu também concordo. Passa a régua e fecha a conta. Quarta-feira que vem, a gente dá continuação a esse estudo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Não falte. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender para manejar bem a palavra da verdade. E quarta-feira que vem, a gente continua em o nome de Jesus. Fique de pé e vamos agradecer a Deus pela palavra de hoje. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.